Doutor Inácio, eu não estou aguentando mais de dor, eu não estou aguentando de sofrimento. Eu vou operar na primeira oportunidade, na primeira chance que eu tiver, seja com quem for e seja onde for. É mesmo? Muito cuidado! Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, há quase 15 anos dedicado a estudar as técnicas mais inovadoras e menos invasivas para tratar os principais problemas do quadril e do joelho. Sempre trazer para vocês essas informações que a gente busca aí estudando um bocado e trazer para os pacientes aqui no consultório sempre que algo mostrar que funciona mesmo, né? Vamos lá para esse vídeo de hoje então. E da onde surgiu essa ideia, Inácio, de fazer falando disso, dessa situação de desespero em que o paciente se entrega, realmente ele se rende e é plenamente compreensível, porque o nível de dor e o nível de sofrimento chegou a tal ponto que ele está desesperado. A única coisa que ele quer é resolver o problema e muitas vezes já é um caso cirúrgico em que, se tiver que operar, ele vai operar agora. O paciente entra no consultório que se o médico falar, vamos operar amanhã, ele fala, vamos. Só que esta é uma situação em que o paciente se coloca em muito risco, muito mesmo. Tá? E é isso que a gente vai explicar nesse vídeo, o porquê desse risco que ele se coloca, o porquê não fazer isso e também, obviamente, possíveis alternativas e soluções para que você não precise fazer isso, tá certo? Mas antes disso, já queria pedir para, se você acompanha o conteúdo aqui e ainda não é inscrito no canal, ou se não conhecia, tá caindo de paraquedas aqui, é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu garanto que você vai se interessar. Se você gosta e tem interesse pela área de ortopedia, quadril e joelho, técnicas minimamente invasivas, esse é o lugar para você. Já se inscreve aqui no canal, ativa a notificação clicando ali no sininho, já dá o seu joia e assim que terminar esse vídeo, você espalha esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhecer, seus grupos todos, falando, olha só o que eu encontrei aqui. Porque assim a gente espalha informações sérias, a gente espalha o bem, ajuda mais pessoas e ajuda o canal também a crescer e eu agradeço demais. Vamos lá! Vocês sabem que as temáticas dos vídeos aqui do canal não surgem aleatoriamente da minha cabeça. Eu posso dizer que mais de 90% são situações ou que me pedem abertamente, alguns pacientes, alguns seguidores, por que você não fala disso? Pô, eu vivo essa situação aqui, faz isso. E muitos desses me pedem lá no Instagram, inclusive no direct do Instagram, me manda mensagem, também me sigam lá, acho que é bem interessante, esse contato nosso é mais direto lá no Instagram, no @dr.inacioventura. E muitas são situações de consultório que eu vivencio e me dão um estalo, eu falo, pô, como tá aparecendo isso? Se tá aparecendo, eu preciso fazer um vídeo sobre isso para ajudar mais gente. E essa situação desse vídeo aqui já aconteceu algumas vezes, eu já escutei de alguns pacientes e recentemente escutei de uma paciente muito querida e muito esclarecida. Então é uma paciente assim, é professora universitária, com doutorado, uma pessoa de altíssimo nível intelectual, super inteligente, uma pessoa em que nós tivemos discussões muito francas assim a respeito do problema dela, sobre as alternativas, sobre o que poderia ser melhor, e ela sempre muito esclarecida. E em uma das vezes que nós nos falamos, depois de um tempo, assim, a gente ficou um mês sem se falar, e ela me confidenciou isso. Ela falou, nossa, Inácio, a gente conversou tudo aquilo, você me esclareceu tudo, eu sem dúvida nenhuma e já decidida a fazer a minha cirurgia com você. Mas outro dia eu tive uma crise tão intensa, Inácio, mas tão desesperadora, e eu estava sofrendo tanto, e eu não queria te ligar para não te incomodar, porque essas coisas que eu falo assim, gente, melhor me incomodar, não me incomoda nada, eu tenho o maior prazer, e é melhor falar comigo, porque ela falou assim, eu estava tão desesperada que eu quase fui no dia seguinte e fiz essa cirurgia pelo plano de saúde, Inácio. Eu ia fazer, inclusive pelo médico, eu já tinha ido e não tinha gostado. Eu não tinha sido bem atendido, eu não tinha confiado nele, mas era o médico do meu plano e eu ia fazer mesmo assim de tanta dor que eu tava. Graças a Deus, eu pus a mão na consciência, tomei os remédios, fiz umas coisas lá, fiquei mais em repouso, a minha dor melhorou nos outros dias e eu pus a minha cabeça no lugar e vi a besteira que eu ia fazer. Então ela me confidenciou isso e aí eu me lembrei de outras situações semelhantes. Falei, pô, eu preciso falar isso com as pessoas, eu preciso despertar as pessoas para ter cuidado com isso, para elas não caírem nessa armadilha que pode ser a gente, no nível de sofrimento muito grande, se entregar com algo tão sério quanto um procedimento cirúrgico nas mãos de alguém que a gente não confia às vezes ou nem conhece. Tá bom? É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Para ficar bem claro já de início o quão perigosa pode ser essa conduta e o quão arriscado é, eu vou fazer uma comparação que quase todos eu acho que vão entender.
Você fazer isso, se submeter a uma cirurgia num momento de dor absurda com uma pessoa que você não conhece, não confia ou não é quem você escolheu, é uma escolha tão arriscada quanto, por exemplo, você estar preso no engarrafamento, numa estrada. Agora está no momento atual que está bem em voga falar disso. Uma estrada está fechada, aquele engarrafamento monstruoso e você tem um compromisso muito sério. Mas não é uma besteirinha assim, não é chegar atrasada no almoço de família, não. É um compromisso muito sério e você está travado na estrada. E é desesperador isso, porque você precisa chegar lá. Aí você resolve puxar para ultrapassar pela contramão num local de ultrapassagem proibida com faixa contínua e você encara a contramão por conta daquele seu compromisso. Essa é a conduta mais arriscada que você pode ter, porque isso pode gerar uma tragédia que pode culminar, inclusive, com a sua morte, numa ultrapassagem tão arriscada como essa. Mas era muito importante meu compromisso, Inácio. E daí? E daí? Porque você não vai chegar nele mesmo assim. Veja a comparação que eu fiz e são muito equiparadas essas situações, tá? Você se entregar para um procedimento cirúrgico nas mãos de alguém que você não confie, em condições que não sejam as melhores possíveis, é ultrapassar num local de ultrapassagem proibida. As consequências podem ser drásticas, trágicas. Entendam, é compreensível esse momento de desespero, essa necessidade, mas é muito perigoso e não compensa, eu posso garantir. Em nenhuma das duas circunstâncias isso vai terminar bem, ou pelo menos pode até terminar, mas as chances são pequenas e eu acho que com a nossa saúde a gente não quer tratá-la como uma loteria, a gente não quer jogar na sorte, a gente quer tomar escolhas sábias que nos levem aos melhores destinos, ao sucesso e não a tragédias. Porque essas condutas, qualquer uma das duas, podem te trazer um problema muito maior do que o que você tem agora. Ah, mas eu estou com muita dor e não estou desesperada. Pois é, infelizmente, se a escolha não for bem feita e você tiver uma cirurgia mal sucedida por uma escolha inadequada, entendo que complicações podem acontecer na mão de qualquer um. Mas quando a gente não escolhe bem, essa chance é muito maior. E, infelizmente, a tragédia vai ser muito maior. Você pode arrumar, em vez de uma solução para a tua dor tão drástica, uma dor que talvez fique para o resto da vida. E aí? De algo que poderia ter sido resolvido e que é resolvido quando nós falamos, por exemplo, de prótese de quadril, em 98% das vezes. Vale a pena o risco? Claro que não vale, gente. Eu sempre vou bater nessa tecla, sempre bato nessa tecla aqui e nas mídias sociais que cirurgia é algo muito sério. Cirurgia é coisa muito séria, não é para ser levado com banalidade, tá? Tem que ser uma escolha muito bem feita de quem vai ser o capitão do seu tratamento, quem vai fazer as escolhas que vão determinar o sucesso ou não do seu tratamento. Quem é a equipe? Porque é essa equipe, esse profissional que você escolheu após muito estudo, pelo menos é o que eu aconselho, após ter adquirido muitas informações, é que vai escolher o hospital, é que vai escolher a prótese, o implante, é que vai escolher o momento ideal para se fazer isso com a maior segurança para você, é quem vai te explicar tudo para que os resultados sejam os melhores, porque se você não souber o que está acontecendo com a sua saúde, você não vai saber tomar as melhores escolhas. E é quem vai te acompanhar e estar ao seu lado para o que der e vier. E isso é muito importante. Quando eu falo para vocês que cirurgia é coisa séria, porque é para o resto da vida, especialmente quando a gente fala de prótese de quadril, esse resto da vida é para o bem, na imensa maioria dos casos, praticamente a totalidade, quando a gente está falando aqui, pelo menos a escolha é para o resto da vida e o sucesso vai ser por muitas décadas e hoje nós torcemos, rezamos e até mesmo acreditamos que na maioria dos casos vai ser para o resto da vida, que a sua prótese vai durar para o resto da sua vida, 30, 40, 50, 60 anos, assim queremos, mas infelizmente também é uma escolha que pode ser para o resto da vida para o mal. Quando não foi feita uma boa escolha em relação à equipe que tomará conta de você e as condições nas quais seriam realizadas essa cirurgia e, infelizmente, acontece uma tragédia, acontece uma complicação drástica, muitas vezes uma falha, muitas vezes um problema muito grande que não precisaria ter acontecido, que poderia ter sido evitado. Não foi uma complicação intrínseca da situação, não foi uma intercorrência como pode acontecer. São tragédias que poderiam ter sido evitadas e que não foram simplesmente pela má escolha, pela
realização de um procedimento cirúrgico, de algo tão sério, em condições inadequadas, tá? Isso é muito perigoso porque aí você tem que muitas vezes carregar um problema para o resto da vida. É muito sofrido. E claro, a gente pode tentar consertar, compensar, fazer outras cirurgias, mas nunca é a mesma coisa de quando nós temos a chance de acertar da primeira vez. Isso é importante, acertar da primeira vez, tá? E a prótese de quadril tem isso porque é uma cirurgia que tem uma taxa de sucesso tão elevada e ela dá tão certo em tantas vezes que às vezes, mesmo pacientes submetidos à cirurgia em condição inadequada, ficam bem. Ficam razoavelmente bem. Qual o problema? Que aí outros pacientes resolvem fazer a cirurgia também nessas mesmas condições achando que vão ficar igual, mas aquilo foi um golpe de sorte. E aí esse aqui não vai ter a mesma sorte. E cirurgia não é pra gente ter sorte, como eu falei, saúde não é pra gente contar com a loteria, é pra gente fazer as melhores escolhas. Com um detalhe também, que quando as condições não são ideais, as condições são inadequadas, a cirurgia é realizada, mesmo quando o paciente fica bem, muitas vezes ele poderia ter ficado ótimo, ele poderia ter ficado impecável e ele ficou, entre aspas, só bem. Ou seja, ele está sem dor, mas ele não consegue fazer as coisas que ele gostaria de fazer, ele ainda está mancando um monte, ou seja, aquela coisa que ficou aceitável. Mas será que precisaria ter ficado aceitável? São raras as situações, são raros os casos que a complexidade é tão grande em que o paciente vai ter que aceitar alguma limitação no pós-operatório. A imensa maioria das próteses de quadril, por exemplo, atinge o que a gente fala, forgotten hip, é esquecer que tem uma prótese de tão boa que é a vida depois. É sem dor e sem limitações. É isso que a gente tem que buscar, tá? Sempre, Inácio, a gente vai buscar isso sempre. Infelizmente, em pouquíssimos casos, às vezes não se consegue atingir isso, mas pouquíssimos. E ainda assim se atinge uma satisfação muito alta. Não o que a gente vê, infelizmente, eu vejo em comentários aqui no Instagram ou às vezes nos meus directs, em grupos, sendo comentados em grupos aí de redes sociais, com um número imenso de problemas e tragédias. Isso assusta, isso é assustador, gente. E juntamente com essa situação dessa paciente que eu comentei, que comentou isso, me alertou para fazer esse vídeo, outra coisa que me falou assim, você tem que falar disso, é isso. Eu tenho ficado alarmado, chocado com o número de problemas que eu tenho visto, especialmente nesses grupos, fóruns de grupos de prótese, em algumas redes sociais. Então, chegando assim, gente, casos que eram casos de solução habitual, de solução assim, tinham tudo para ter sucesso e às vezes com um resultado negativo inaceitável. E a gente vai ver, muitas vezes até, às vezes o paciente vem, passa por consulta e a gente vai conversar e é triste, porque o próprio paciente admite muitas vezes. Inácio, realmente eu tenho que admitir, eu estava no momento de desespero, acabei fazendo com a opção que eu tinha e nem era o médico que eu confiava, mas eu acabei aceitando e agora estou assim. É muito triste a gente ver esse tipo de arrependimento do paciente. Ele se punindo com isso. Isso dói no coração, gente. Então, repito, tem que ser escolhas muito bem tomadas. Para vocês terem uma ideia só de números, assim, vamos colocar em números para ficar mais fácil de ver. Eu tenho ficado alarmado com essa estatística de redes sociais que eu tenho comentado, porque, por exemplo, quando você pega a literatura científica, estatísticas oficiais, isso vai variar de um trabalho para o outro, mas recentemente eu estive lendo um trabalho em que ele coloca o índice global de complicações em prótese de quadril. Eu estou falando de qualquer complicaçãozinha, até mesmo complicações tão pequenas que muitos nem considerariam complicação, do tipo, secreção saindo pela ferida por mais de 3 dias. Pô, isso aí às vezes não é nada, isso vai secar, vai ficar tudo bem, isso não vai dar nada, mas é uma complicação. Ou um hematoma muito grande. Mas o que deu isso? Não deu nada, depois reabsorveu, ficou tudo normal, o paciente ficou feliz da vida. Mas entra nas estatísticas de complicações menores, tá? Mesmo considerando isso, o índice global de todas essas complicações juntando, nesse trabalho, ele colocava, e vai ter outro dado interessante aqui, olha só, quando realizado nos melhores hospitais, em um grupo de hospitais lá, 1,7%. Olha só, eu estou dizendo que nesse grupo de hospitais, nesse trabalho com mais de 2.000 próteses, 98,3% não tiveram complicações, nem complicações menores. E aí nesse mesmo trabalho, esse outro ponto interessante que eu ia comentar, um outro grupo de hospitais, neste outro grupo de hospitais, isso chegou a 6,2%, se eu não me engano. Olha só a diferença.
é muito maior, gente, quase 4 vezes maior. Daqui você já deriva uma informação. A escolha do hospital a ser realizado é muito relevante. Olha que esse trabalho se propôs a analisar somente esse fator. E quem que escolhe o hospital, que eu falei para vocês? O profissional. Então vejam como todas as escolhas são relevantes no processo de decisão para a cirurgia, sendo que a mais importante de todas parte da escolha do profissional, porque dele vão derivar muitas outras escolhas que vão determinar sucesso ou insucesso. Mas ainda assim vejam que a essência desse trabalho foi mostrar o índice baixíssimo de complicações numa cirurgia com prótese de quadril. Quando juntou esses hospitais ruins e bons, deu uma média de 3%, 3,4%. É muito baixo. Quando a gente conversa dentro do nosso grupo, do Grupo Meu Quadril, nós todos estamos impressionados com isso. A gente estava conversando sobre isso outro dia. Eu, doutor Davi Guzmão, doutor Bruno Rabeiro, doutor João Lopo. Cara, como que a gente está vendo casos, como os pacientes têm mostrado para a gente casos de tragédias, de insucessos, né? Quando a gente pega os nossos números dos 4 juntos, uma estatística extraoficial aqui, mas a gente já levantou esses casos mais ou menos, vamos dizer que nós temos em torno de 1% de complicações. Isso está bem dentro da média da literatura, como eu falei. Claro que todos os 4 são médicos que trabalham no consultório privado, nas melhores condições, operam nos melhores hospitais. Então isso reduz um pouquinho o nosso índice de complicações, por isso o índice tão baixo de 1%, muito baixo. Eu posso dizer que a gente conversando entre a gente, e aí vou dizer até dos meus aqui, nas redes sociais, é uma coisa tão estrondosa que eu diria que na estatística do Instagram, de relatos de casos aparecendo e desses grupos de comentários, eu vou dizer que isso pode estar, sei lá, uns 40% de complicações. Claro, gente, que não é isso, mas é porque tantos pacientes nos procuram, porque sabem que a gente está sempre falando desse tema, para mostrar as cirurgias deles que foram feitas em outros locais, e aí essas tragédias chegam com muita frequência a nós. Mas ainda assim, é inaceitável. Eu posso dizer que 40% ou meio a meio de pacientes reclamando que fizeram cirurgia em tal lugar e ficou assim, ficou mancando, e infectou, e teve rejeição, e a prótese soltou. Gente, isso não é minimamente aceitável, isso é muito distante dos números da literatura. Então não pode, é disso que eu quero chamar a atenção. Não estou nem entrando nesse vídeo, a ideia não é essa, é entrar na razão do porquê que essas pessoas fizeram essas escolhas, operaram com esses profissionais, não é o propósito desse vídeo. Eu só quero chamar a atenção de vocês de não aceitarem serem operados em condições inadequadas por razão de desespero, tá? Porque eu tô com muita dor, eu tô sofrendo muito, então eu vou fazer do jeito que tiver que fazer, com a primeira pessoa que aparecer, que foi o que eu falei no início do vídeo. Não façam isso, porque vocês podem estar fazendo uma péssima escolha que vai trazer consequências drásticas. E aí, é claro que o intuito desse vídeo é não só de alertar vocês, de contar essas histórias todas e dar embasamento para vocês, inclusive numérico, como eu falei das estatísticas da literatura e do Grupo Meu Quadril e de consultório que a gente vê, mas de dar soluções, no mínimo propor soluções ou dar sugestões de como vocês não se submeterem a isso. Então vamos lá, eu acho que assim, de sugestões mais importantes que eu posso dar para vocês, sempre, sempre, sempre que você não se sentiu confiante na opinião de um médico, vou dizer até que assim, mesmo que tenha esse sentido, eu acho que é saudável isso. Escute mais de uma opinião. Toda vez que a gente está falando de processo cirúrgico, se a gente está falando de uma coisa mais simples, que vai fazer fisioterapia, tomar uma medicação, talvez não seja necessário. Mas se algum médico falou para vocês, o seu caso é cirúrgico, não se satisfaça com uma opinião só. Escute outra, no mínimo mais uma opinião, tá? Eventualmente até mais de uma. Escute outras opiniões, porque é muito saudável a gente ter pontos de vista diferentes. Não são raros os casos de pacientes que chegam aqui, às vezes, chorando, porque eu vou ter que operar, ou a gente faz teleconsulta, o médico disse que é só cirurgia, e eu vejo, não tem nada de cirurgia. Nem o diagnóstico estava correto. O paciente tinha um problema na coluna lombar e queriam operar o quadril dele. E a gente livra esse paciente de uma cirurgia, tá? Hoje, inclusive, com a facilidade das teleconsultas, em que você pode escolher o profissional que você quer consultar de qualquer lugar do país e tendo uma internet, simplesmente uma internet, um celular, uma internet, um computador, você consegue ouvir a opinião dele. Não tem desculpa para não ouvir outra opinião, tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou, é muito saudável ouvir outras opiniões. A segunda é: não deixe chegar num grau extremo de sofrimento.
Ou seja, tem vídeo aqui no canal falando disso também. Prótese de quadril, compensa esperar até o último momento? Tem um para prótese de joelho também, prótese de joelho. Até quando adiar a cirurgia? Tem um para videoartroscopia de quadril. Compensa esperar para operar a videoartroscopia, operar o impacto? Então, ou seja, vocês vão ver que o ideal é que não se deixe chegar ao último estágio de gravidade. Como alguns colegas falam, não, só vou te operar quando você estiver na cadeira de rodas. Não, esse é o pior cenário. Porque quando você estiver assim, o seu nível de aceitação de condições inadequadas vai estar muito maior, você vai estar desesperado. Você vai operar com qualquer pessoa, você só quer se ver livre daquela dor, daquele sofrimento. Não faça isso. Então, o momento de pesquisar, de aprender sobre o seu problema, de estudar, de ouvir várias opiniões, é quando você sabe que tem um diagnóstico, é quando você já está iniciando um processo de dor, de limitações, mas ainda não está muito extremo isso, porque aí, com a cabeça funcionando melhor, você consegue tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas. Então, não deixe chegar num grau extremo de gravidade, de sofrimento, de dor, porque realmente a gente não pensa bem quando a gente está com dor. E já que a gente não pensa bem quando está com dor, além dessa segunda dica que eu falei, que é de não deixar chegar no estágio mais avançado, claro, busque estratégias para o alívio da dor e do sofrimento, que não sejam a cirurgia ainda. Tá? Então, a gente vai simplesmente, se eu estou com um nível muito grande de dor, Inácio, deixei chegar no estágio muito tardio, eu estou sofrendo muito, estou com muita dor. Mas será que eu preciso ir direto para a cirurgia? Será que eu não tenho nada mais que possa me dar um alívio simplesmente para eu colocar as coisas no lugar, colocar minha cabeça no lugar, pensar um pouco melhor, organizar minha vida e poder fazer essas melhores escolhas? Claro que existem. Nós temos muitas estratégias dessas hoje em dia, tá? É papel do médico, é obrigação do médico oferecê-las. E eu sugiro fortemente que você estude, pesquise e adquira informações aqui mesmo no canal, na internet, boas informações, nas mídias sociais, lá no meu Instagram, no dr.inacionventura, para você saber de todo esse leque de opções que nós temos para o alívio da dor e do sofrimento, para poder inclusive pedir para o seu médico isso, conversar sobre isso, antes de tomar uma decisão tão grave, tão séria quanto a de passar por uma cirurgia. Então, em muitos pacientes aqui no meu consultório, eu mesmo proponho isso. Quando eu vejo que o paciente está muito desesperado, Inácio, vamos marcar logo a cirurgia, mas às vezes é um paciente que não passou por outras etapas de tratamento ou não me conhece bem o suficiente ainda, eu falo, calma, vamos pensar melhor, vamos tirar a tua dor primeiro e tomar essas decisões com um pouco mais de calma para a gente ver se realmente esse é o melhor momento. Deixa eu pedir os teus exames, deixa eu ver se a gente pode melhorar a tua condição para a cirurgia, para a gente ter uma melhor recuperação, para a gente fazer ela na condição mais segura possível, para você conhecer outros tratamentos e saber se é isso mesmo que você quer, para a gente afunilar a nossa relação e criar uma conexão melhor. Vamos com calma? Muitas vezes eu faço isso e proponho, por exemplo, que a gente faça uma viscosuplementação, uma aplicação de um ácido hialurônico para a gente ganhar tempo e trazer alívio para esse paciente, para ele pensar melhor. Essa é só uma das estratégias. Existem várias. A própria fisioterapia de qualidade bem feita alivia muito a dor, dá tempo, prepara o paciente melhor para a cirurgia. Medicações orais muitas vezes, elas são um recurso interessante. Claro que ninguém espera milagres dela. E claro que a gente não vai ficar usando coisas fortíssimas que possam causar mais mal do que bem. Mas, em alguns momentos pontuais, elas podem ajudar muito. Infiltrações simples, tá? Sem ser o ácido hialurônico, por exemplo. Então eu posso aplicar anti-inflamatórios, eu posso aplicar fitoterápicos, eu posso ter estratégias de alívio da dor simplesmente para o paciente ter paz para pensar e tomar as melhores decisões. E a própria visco, tá? A aplicação do ácido hialurônico. São todos recursos que a gente tem e que a gente deve oferecer para o paciente, porque também não adianta a gente exigir de você que não fique sofrendo, fique com dor, mas tome as melhores decisões. Isso é impossível, tá? Então é importante que vocês conheçam esses métodos para saírem daquela crise e pensarem melhor. Mas o recado do vídeo é esse, tá, gente? Então, não caiam nessa armadilha da vida, nessa armadilha da artrose, da necrose, da artrite, de, estando no auge do sofrimento e da dor, optar por uma cirurgia sem que as melhores condições sejam encontradas, sem que as melhores escolhas tenham sido tomadas, sem que você esteja completamente seguro e confiante da equipe, do profissional que você escolheu e de todas as outras escolhas que vocês juntos tomaram, certo? Não deixem o desespero levar vocês a fazer besteira. Lembrem sempre do exemplo da ultrapassagem proibida numa estrada, que a tragédia pode ser muito pior. É muito melhor a gente botar o pé no chão,
buscar essas estratégias, essas 3 dicas que eu falei aqui agora e tomar as melhores decisões para que a gente possa simplesmente comemorar o sucesso de uma cirurgia bem realizada, bem feita e que traz resultados positivos, como eu disse, praticamente na totalidade dos casos. Quase 100% dos casos, as próteses de quadril, por exemplo, atingem o sucesso e a satisfação máxima dos pacientes. Certo? Não se esqueçam, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha, compartilha ele em todos os seus grupos que você puder aí, da academia, da igreja, da escola dos filhos, da faculdade, do condomínio, da família, de quem for. Espalhe esse vídeo, porque fazer o conhecimento chegar às pessoas pode livrá-las de um caminho muito nebuloso para o qual elas estejam indo, tá? Você pode salvar alguém de submeter uma cirurgia em condições não ideais e talvez salvá-la de uma complicação fazendo esse vídeo chegar a ela, e vocês também ajudam no crescimento do canal. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e oferecer para mais pessoas. Então se inscrevam, curtam, compartilhem, me sigam lá no Instagram no @dr.inacioventura para vocês acompanharem outro tipo de conteúdo, um conteúdo mais do meu dia a dia, das postagens de resultados, casos clínicos de pacientes, ouvirem da boca de outros pacientes os resultados dele. Isso é muito interessante também. Muito obrigado por terem acompanhado e até o próximo vídeo.